SQL, banco de dados relacional, é o padrão, e é o padrão por bons motivos. A maioria dos problemas de negócio podem ser razoavelmente bem representados em SQL. É um canivete suíço. Agora, em quais casos é melhor usar NoSQL do que SQL? Essa pergunta fizeram para mim 2 anos atrás numa entrevista de emprego que eu não sabia responder direito e eu não passei. Então, hoje a gente vai estudar as diferenças entre SQL e NoSQL e ver em quais casos que geralmente se usa SQL e quais casos que geralmente se usa NoSQL. Entre as principais características de SQL, a gente tem dados estruturados e schema on write. Ou seja, a gente precisa já ter definido os nossos dados e saber exatamente quais as relações entre eles antes de inserir uma row, uma entry no banco de dados. Outra característica muito marcante do SQL é que eles estão extremamente bem preparados para lidar com queries muito complexas. Isso é o que é muito difícil de fazer em NoSQL. Eu acho que a gente não precisa adentrar muito nas características de SQL porque, de fato, é o padrão e, de fato, a maioria dos problemas de negócio são representados em forma de SQL. Eu acho que vale mais a pena a gente focar nos pontos negativos de SQL e aonde que a gente poderia usar NoSQL ao invés de SQL. Um dos pontos negativos é a tal da impedance mismatch. O que é isso? Significa que tem certos tipos de dados e de atributos que são difíceis de traduzir para tabelas de SQL. Aqui a gente tem o exemplo de uma compra, feita por um usuário, John, que tem 3 line items, tem 3 produtos que foram comprados, e o detalhe dos pagamentos do cartão de crédito dele. Todas essas informações são mantidas em colunas diferentes do SQL. Enquanto se a gente fosse representar isso num objeto na memória, daria de fazer tudo no mesmo JSON, no mesmo objeto em JavaScript ou em qualquer linguagem de programação. Esse impedance mismatch é um dos casos que a gente vai ver que pode fazer sentido ter um NoSQL. Outra característica de SQL é que geralmente os bancos de dados SQL são ACID compliant. Atomicity significa que todas as transações são executadas ou nenhuma é executada. Consistency significa que no final de cada transação o banco de dados vai estar num estado consistente. Isolation significa que se a gente estiver executando múltiplas transações em paralelo, uma não vai afetar a outra. E Durability significa que as transações são permanentemente mantidas mesmo se o sistema falhar. Por si só, esses princípios são excelentes, mas eles botam um fardo muito grande no banco de dados, de modo que fica difícil escalar ele. Para garantir esses 4 princípios, a melhor forma de escalar um banco de dados SQL seria verticalmente, se adicionar mais RAM, mais CPU e mais espaço, mais storage para o banco de dados, para ele ficar enorme. Só que existe um tamanho máximo que você vai conseguir escalar uma única máquina. Então, a nossa solução seria, para não escalar uma única máquina infinitamente, escalar horizontalmente. Só que, de novo, por causa dos princípios ACID, é muito difícil eu garantir a consistência e a atomicidade quando eu tenho um cluster distribuído de bancos de dados. Não é impossível, dá para fazer, mas é muito difícil. E por causa disso, em alguns casos faz bastante sentido a gente ignorar os princípios ACID e usar NoSQL. Vamos olhar uns pontos sobre NoSQL então. De cara, você já vê que ele é bem mais simples. A gente não precisa ter um esquema para a gente sair imputando o dado. A gente pode colocar o dado que a gente quiser, geralmente, dependendo do banco de dados, à vontade. A gente pode ter um JSON e a gente pode resolver o problema de impedance mismatch. Lembra que a gente viu aqui que no SQL pode ser difícil traduzir certos tipos de dados para tabelas? No NoSQL, isso daqui não é um problema. A gente poderia simplesmente armazenar essa ordem inteira, como ela está aqui, assim, no nosso banco de dados. NoSQL também, via de regra, não precisa aderir aos princípios ACID. Então a gente pode escalar horizontalmente à vontade. A gente pode colocar quantos bancos de dados a gente quiser no nosso cluster, e é muito mais fácil lidar com um cluster de bancos de dados de NoSQL do que de SQL. Vamos dar uma olhada em alguma das características dos principais bancos de dados NoSQL. KV Stores são bancos de dados que geralmente funcionam dessa maneira aqui. Elas têm uma partition key, ou uma hash key, que pode ser, geralmente é o ID do item, e uma sort key, geralmente é o tipo do item. Então aqui a gente tem um exemplo que o ID1 pertence ao livro 1, o tipo é um book, o ID é 1, e o schema deles é definido por item, não tem um esquema fixo. Então a gente pode ter aqui livro com o nome do livro, o autor e o ano. A gente pode ter embaixo ter um álbum com o nome do álbum e o autor, e tanto faz se tem ano ou não. E a gente pode ter um filme aqui embaixo. Não tem esquema fixo. A nossa hash key e a nossa sort key, aliadas ao fato de não ter um esquema definido e desses itens não terem relação entre eles, todos eles são independentes, garantem uma performance e uma escalabilidade gigantescas. Por causa dessa performance, é muito comum você ter KV stores como cache.
Então, uma das KV stores mais famosas que tem é o Redis, e se você já ouviu falar sobre Redis, provavelmente era num contexto em que ele era usado como cache. Também é bastante comum você usar o Dynamo no algoritmo de recomendação. Por causa do retrieval, do get, muito rápido, a gente pode ter recomendações pré-computadas para o ID de um usuário, e a gente dá um get naquela chave no Dynamo. Isso vai retornar uma performance muito alta, e a gente vai ter as recomendações basicamente em real time. Document Database é geralmente o primeiro que a gente pensa quando a gente pensa em NoSQL. A gente vai pensar no Mongo, na Firestore, e para que eles servem? O objetivo deles é armazenar dados não estruturados, geralmente num formato como JSON ou XML. Então, lembra aqui do nosso problema de impedance mismatch, que existe uma diferença em como isso é armazenado in memory e como isso é representado no banco de dados relacional? A gente não tem mais esse problema aqui. A gente pode simplesmente transformar tudo isso aqui, todas essas informações, num JSON, ignorar totalmente todas essas tabelas e armazenar tudo em uma tabela só. No mundo real, eles são bastante utilizados para armazenar settings de um usuário, alguns tipos de dados numa aplicação de e-commerce, como por exemplo a gente está vendo aqui, e também conteúdo, como por exemplo um blog post. A gente tem também Graph Databases, que armazena nodes e edges, onde um node é uma entidade e uma edge é uma relação entre entidades. Isso aqui a gente vai querer utilizar quando a relação ela é tão importante quanto a entidade em si. A relação entre as estruturas é tão importante quanto a estrutura per se. Então vamos imaginar que a gente tem uma aplicação bancária, por exemplo. E aqui a gente tem um certo grupo de usuários que transaciona com um certo grupo de lojas. Quando uma das relações for muito fora da curva para o que esse tipo de grupo de usuários faz, essa transação pode receber uma flag de que existe a possibilidade dela ser fraudulenta. Sendo assim, Graph Databases são bastante utilizados para detecção de fraude e também são bastante utilizados para sistemas de recomendação. Porque se a gente tem um certo tipo de usuário aqui que gosta de um certo tipo de filme, a gente sabe que usuários similares a esse vão tender a gostar de filmes similares ao que esse usuário gostou. Columnar Databases são bancos de dados orientados a colunas ao invés de rows. A gente tem aqui como exemplo Cassandra, Redshift, e o que eles fazem é que ao invés de armazenar uma row, eles armazenam uma coluna. Por causa da estrutura deles, eles conseguem acessar as colunas de modo muito eficiente. Então, agregação de dados e Data Analytics é excelente. Isso aqui é muito utilizado para Big Data, por exemplo. Por último, a gente tem os Vector Databases, que armazenam vetores. Eles são muito utilizados em Machine Learning, inteligência artificial, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque Vector Databases são bem complexas de entender e elas por si só dão um vídeo inteiro. Eu fiz aqui uma tabelinha resumindo o que a gente acabou de conversar sobre, quando que faz sentido usar NoSQL e quando que a gente prefere usar SQL, e a gente vai voltar no tweet original e ver as melhores respostas para essa pergunta. Em que casos é melhor usar NoSQL ao invés de SQL? O povo aqui comentou: eu diria que para dados de volume muito alto, produzidos muito rápidos. Ou seja, está falando aqui de performance e de escalabilidade, onde não há grandes problemas em perder algumas entradas. Ou seja, tanto faz a consistência, tanto faz a robustez e maturidade, a gente não está se importando muito com isso. Então, coisas como métricas, logs e séries temporais de alta frequência. Notem aqui que os exemplos que ele deu são geralmente de esquemas flexíveis. Um log, ele geralmente está estruturado numa forma de JSON. Então a resposta do povo aqui, logicamente, está perfeita. O Renan comentou: Read-Write Heavy Operations. Novamente, performance, escalabilidade horizontal. Facilitar a escalabilidade horizontal sem processos complexos como sharding, unstructured data, etc. Enfim, totalmente correto. O Sam comentou: para mim, para lançar um MVP ajuda muito, principalmente antes de ter recebido investimento, etc. Acelera muito o desenvolvimento inicial. O que eu interpreto nessa resposta é que ele está basicamente falando esquema flexível, porque MVP remete a um produto que não está pronto e que está constantemente evoluindo. Então, o Sam está optando aqui pelo esquema flexível ao invés do esquema fixo. Aqui o Nicholas deu uma resposta excelente, inclusive citou os nomes específicos dos bancos de dados. Ele falou Big Data, Cassandra, como a gente viu, Cache, Redis, como a gente viu também. Text Search eu não falei sobre, mas ele citou aqui Elasticsearch. Não acho que a SQL substitui o NoSQL. Acho que ambos deveriam trabalhar em conjunto. Os bancos de dados NoSQL conseguem ser ótimos em atividades e tarefas específicas, com performance que às vezes o SQL não entregam. Perfeito, está totalmente correto e totalmente em linha com tudo que a gente viu aqui hoje. Então notem, para a pergunta de quando que vale a pena usar NoSQL ao invés de SQL, não tem uma resposta só. O importante é você conhecer algumas das respostas possíveis e conseguir argumentar, conseguir defender em qual caso faria mais sentido usar NoSQL. Mas tem várias respostas e várias delas estão corretas.
E agora vamos ver aqui a última resposta, a do Leandro, que tem um perfil incrível no Twitter, que eu recomendo que vocês sigam também. Ele começa aqui dizendo: como alguns bancos de dados relacionais suportam campos não estruturados como JSON, e isso é verdade, alguns bancos de dados SQL podem sim armazenar JSON, eu diria que a escolha de NoSQL passa por requisitos onde a informação não é estruturada e não tem um esquema definido. Por exemplo, settings de um usuário, a gente viu esse exemplo, dados dinâmicos dependendo de um tenant específico, campos customizáveis de um formulário. Acho que tudo isso requer um campo flexível como JSON, ao invés de criar tabelas que tenham infinitas colunas e estruturas para representar a mesma informação. Aqui ele está falando basicamente daquele impedance mismatch, mas se o requisito passa por ter os dados distribuídos que tenham operações bastante frequentes de escrita, então utilizar uma ferramenta como NoSQL faz bastante sentido. Aqui, ele de novo, ele está falando de escalabilidade horizontal e de performance. Dá para conviver com os dois approaches, tanto ferramentas Base quanto ACID. O que não faz sentido para mim é o pessoal pegar isso como clubismo, escolher entre um e outro e tacar todos os dados relacionais no NoSQL. Concordo. E aqui no fim ele faz um ponto sobre SQL e escalabilidade e otimização prematura que eu também acho um bom ponto.